Olá, eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Osvani Silva, aqui do canal Maranata 7. E vamos fazer, queridos, uma recapitulação da lição número 1 da Escola Sabatina desse primeiro trimestre de 2026, tá? O título da primeira ação é Perseguidos, mas não abandonados. Bem, sem delongas, quando pensamos na vida do apóstolo Paulo, é comum a gente lembrar de grandes viagens missionárias, de sermões poderosos que ele fez e de igrejas surgindo por toda parte em razão do seu trabalho. Mas, queridos, se olharmos com mais atenção, nós vamos perceber que boa parte do impacto do ministério de Paulo aconteceu, na verdade, foi dentro das prisões e debaixo de perseguição e injustiças. Então, a lição dessa semana, ela nos mostra uma verdade essencial, que a missão de Deus ela não depende de circunstâncias favoráveis. Ela avança mesmo quando tudo parece dar errado. E Paulo, irmãos, ele viveu isso intensamente. E é justamente por isso que a sua história ela continua atual até hoje. Passando aqui para o dia de sábado, perseguidos, mas não abandonados, vimos aqui a história de um pastor que ele foi injustamente preso, porém ele transformou essa prisão em um campo missionário para estudos bíblicos, para batismos, e esse mesmo espírito marcou a vida de Paulo. Paulo foi preso várias vezes, acusado injustamente. Ele nunca enxergou a prisão como derrota, mas como um lugar onde Deus o havia colocado naquele momento. A lição destaca também, irmãos, que em Filipos, Paulo e Silas, eles foram açoitados, foram lançados na prisão. E humanamente falando, eles tinham todos os motivos para viverem desanimados e acabrunhados. Mas o que acontece? Nós sabemos. À meia-noite eles oravam, eles cantavam louvores. Isso revela algo profundo. A igreja cristã ela não nasce da ausência de dor, mas da certeza da presença de Deus. E Paulo entendeu que havia um propósito maior para cada provação que vinha sobre ele. E essa perspectiva, ela muda tudo na vida de um cristão. Passando para domingo aqui, irmãos, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ao escrever a carta aos Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, Paulo, ele estava preso, irmãos. Por isso é que essas cartas, elas são conhecidas como cartas da prisão. Mesmo assim, Paulo nunca se apresenta como prisioneiro de Roma ou prisioneiro de César, mas sim como prisioneiro de Jesus Cristo. Olha só, irmãos, essa escolha de palavras ela é poderosa, hein? Paulo ele reconhecia que sua vida estava sob o controle de Deus e não sobre a autoridade de humanos. Ele se via como embaixador em cadeias. Ele era um representante do reino de Deus, mesmo sob algemas. E durante a sua prisão em Roma, a lição mostra aqui que Paulo ele esteve em contato direto com a guarda pretoriana, que eram soldados de elite responsáveis pela segurança do imperador. E qual foi o resultado, irmãos? O evangelho chegou até eles, chegou até César. Então aquilo que parecia limitar a vida de Paulo, na verdade foi ampliar o alcance dessa mensagem. Passando aqui então para a segunda-feira, irmãos, Paulo em algemas. Paulo passou por várias prisões aqui, em Filipos, em Jerusalém, em Cesareia e em Roma. Algumas ocasiões, Paulo ele esteve literalmente acorrentado a soldados romanos. Mas ainda assim, ele não se deixou dominar pela revolta ou pelo desespero, queridos. Em 2 Coríntios 2, Paulo revela o segredo para suportar tanta pressão. E qual era? Ele sabia que o poder vinha não dele, mas de Deus. Mesmo fraco, abatido, perseguido, Paulo ele tinha plena certeza de que Deus não o havia abandonado, irmãos. E além disso, ele contava com recursos espirituais que fundamentavam a força dele. Quais eram? A palavra de Deus, a palavra da verdade, que fortalece, que orienta, e o Espírito Santo, que purifica o coração, capacita o crente a vencer o mal.
Então, irmãos, Paulo ele não estava lutando sozinho. E isso ensina a nós que nós também não estamos lutando sozinhos. Terça-feira, Paulo em Filipos. Então, na segunda viagem missionária, Paulo ele tinha planos claros na sua mente. Só que ele foi impedido pelo Espírito Santo a seguir para a Ásia Menor. Deus deu para ele uma visão e ele ouviu um chamado dizendo: passe a Macedônia e nos ajude. Então, guiado por Deus, Paulo chegou a Filipos, que é uma cidade estratégica ali do Império Romano. Essa cidade, a lição mostra que era uma colônia romana com privilégios especiais, localizados na Via Egnácia, que era uma rota que ligava Roma ao Oriente. Então, irmãos, evangelizar Filipos significava abrir um caminho para alcançar toda a região ali de Macedônia. Então, o evangelho ali começou de forma simples. Uma reunião de oração à beira de um rio, foi até no dia de sábado ali, conforme Atos 13:15, onde Lídia e sua família se converteram. Mais tarde, numa prisão injusta, Paulo levou à conversão um carcereiro e toda a sua casa. Isso nos ensina, irmãos, que Deus ele usa tanto momentos tranquilos quanto crises profundas para cumprir a missão que ele pretende na nossa vida. Quarta-feira, Paulo e Colossos. Curiosamente, irmãos, Paulo nunca visitou a cidade de Colossos, sabia? Mesmo assim, a lição lembra aqui que uma igreja floresceu em Colossos. Como foi que isso aconteceu? Por meio de um rapaz chamado Epáfras, um convertido que ouviu o evangelho lá em Éfeso e levou a mensagem de volta para a sua cidade. O que isso revela? A genialidade que o Espírito Santo deu a Paulo. Formar discípulos que se tornariam missionários em seus próprios contextos. A lição ela mostra aqui, irmãos, que Colossos era uma cidade marcada pelo paganismo e por diversas influências culturais. E mesmo assim o evangelho se estabeleceu lá. E outro nome importante que a lição cita é Filemão. Paulo, ele escreveu uma carta a Filemão, uma carta bem curtinha, que está no livro, na Bíblia, mas ela é transformadora. Nessa carta, Paulo ele pede que Filemão receba Onésimo, que era um escravo de Filemão, só que ele se converteu. E aí, que ele não recebesse como escravo, mas como irmão em Cristo. Isso mostra, irmão, que o evangelho ele não muda crenças apenas. Ele transforma as relações pessoais. Quinta-feira, as igrejas de Filipos e Colossos. Irmãos, ao saudar essas igrejas, Paulo ele chama os cristãos de santos. Não no sentido de perfeição, mas de pessoas separadas para Deus. Em Filipos ele menciona bispos, diáconos, e em Colossos ele fala aos santos e fiéis irmãos. O que isso mostra, irmãos? Que desde o início da igreja, ela valorizava a organização e a liderança espiritual. Veja como isso é importante. Paulo, ele investia em líderes como Timóteo, como Epáfras, porque entendia que a igreja organizada, ela fortalece a missão. Deus é um Deus de ordem. E esse modelo já havia sido iniciado em Jerusalém e se tornou referência para outras comunidades cristãs. A lição mostra que a ordem na igreja, irmãos, ela não é oposição ao Espírito Santo, como alguns entendem. É um instrumento para que a missão avance. Finalmente, aqui no estudo adicional de sexta-feira, irmãos, a lição ela nos lembra que Deus nos escolheu para a salvação por meio da santificação do Espírito e da fé na verdade. Mas esse caminho ele envolve muita luta. Ellen G. White ela afirma que todo cristão que cresce em Cristo, ele vai enfrentar conflitos intensos, irmãos. Mesmo assim, a promessa permanece firme. Por quê? Porque Jesus ele nunca nos abandona. Paulo, ele mesmo preso, ele escreveu: alegrem-se sempre. Isso não significa ignorar a dor, irmãos, mas é fundamentar a alegria não nas circunstâncias difíceis, e sim em Cristo Jesus, na salvação e na esperança eterna que Ele nos dá. Concluindo então, o legado de Paulo para nós, ao
reunir nessas lições é que as prisões, irmãos, elas não limitam a missão. As perseguições, elas não anulam o propósito. As fraquezas, elas não impedem o agir de Deus. Paulo, então, nos ensina que quando mantemos os olhos fixos em Cristo, Deus, ele transforma prisões em púlpitos, sofrimento em testemunho e injustiça em esperança. Podemos até ser perseguidos, irmãos, mas em Cristo jamais seremos abandonados, ok? Um feliz dia da preparação para você e Deus te abençoe. Maranata.